Nós temos visto o Evangelho do ponto de vista do homem que não presta e que a mente dele não consegue entender, e do plano de Deus desde a eternidade de salvar o homem pela graça, mas que ele não podia começar com a graça, porque o homem não se sentia perdido, né? Então Deus sempre quis salvar o homem pela graça, é eterno propósito de Deus salvar o homem pela graça, e sabia que o homem não precisava, que o homem não ia conseguir, mas o homem não sabia, tinha um problema mental sério, problema de mentira na mente, e então ele mandou a lei. O homem usou a lei para se tornar mais fechado ainda, mas a prova histórica da lei, que está contido na Bíblia, nos 3/4 da Bíblia é o Velho Testamento, prova contundentemente que a lei nunca funcionou para ninguém, não porque a lei não fosse boa, mas porque o homem não consegue cumprir. Nem Moisés, que deu a lei, conseguiu, e muito menos os outros que vieram depois. Então a lei condenou a humanidade, e o homem deveria ter recebido essa condenação e está prontinho para a graça, mas os que mais tinham a lei é que menos aceitaram Jesus e crucificaram ele, né? Então essa é a situação do homem, e que o homem em estado normal e mesmo no estado religioso, ele não tem condições de entender essas coisas que nós estamos falando hoje, né? Ele não tem condições de entender essas coisas. Ele só pode entender essas coisas como? Se Deus conceder misericórdia e abrir por alguns instantes o véu que cobre a sua mente e permite ele ter um vislumbre da graça de Deus, das coisas, da luz, e normalmente ele fica muito assustado com isso e fala não, e tenta apagar e tenta acabar com isso. Por quê? Por quê? Porque aparece a sua maldade. Então a gente vive debaixo de uma capa, essa capa nos impede, protege-nos de Deus. A gente vive aqui na ilusão de que dá para viver desse jeito. É uma loucura se alguém estivesse olhando de fora, se tivesse um outro ser que não fosse nem Deus e nem nós, e estivesse olhando de fora para Deus e nós, e você, mas o povo é doido, hein? Né? O Deus tem todo o poder, toda a santidade, nos criou, né? Tem o inferno lá na frente, tem o Deus Santo aqui, tem tudo preparado e tudo, e a humanidade indo em maior tranquilidade, dia após dia, num caminho totalmente, lá na frente vai dar uma colisão violenta, e alguém olha, mas puxa, será que eles não estão enxergando? Foram criados por ele mesmo veio em carne, ele mesmo está aí, será que eles não estão vendo que vai bater lá na frente? Mas não é possível, dá vontade de gritar, né? Para com isso, gente, vocês vão bater lá na frente, né? Não tem como não bater, porque ele criou vocês são criados por ele, vocês estão zombando dele, né? Então essa cegueira, esse véu que cobre nossas mentes, ele é muito forte e ele nos faz ser ridículo, né? Do ponto de vista de alguém que tivesse um pouquinho de citocômetro, né? É ridículo. Nós somos ridículos. Nós somos como o cão que volta, que vomitou, como o porco que vai para a lama depois que lava. Nós não temos... não tem jeito de enfatizar o suficiente o tanto que a nossa mente natural, que acha tudo é lógica e tal, é tão burro, né? Como é que pode ser tão tapado, né? E tapado literalmente, tapado assim, com véu, né? Então, e o único momento, então a gente se sente meio assim, a gente sabe que é pecador, mas não é tão pecador, porque tem outros tão mais pecadores, então a gente não se sente muito mal. E não sente que Deus está com muita raiva da gente, porque se eu tiver problema, os outros vão ter mais problema do que eu, né? Então a gente compara com os outros e vai se justificando e condenando e tal, e fazendo aquelas artimanhas que a gente vive a vida inteira, sem parar, noite e dia, todos nós, fora de igreja, dentro de igreja, a mente condenando ou não condenando, justificando ou não justificando, falando que por causa disso, por causa daquilo. A mente do homem não para desde que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sempre tem que dizer que de alguma forma ele não está tão errado assim, né? Ou então ele está tão errado assim, mas já fez outras coisas que descontam aquelas coisas erradas que ele fez, entendeu? Então sempre tem essa luta, isso é universal,
para toda a humanidade, não é só para os cristãos, né? Mas os cristãos pegam essa mesma luta e botam a terminologia bíblica em cima, né? Mas continua a mesma coisa, a mesma luta, e é um engano. E quando a luz começa a brilhar, traz um choque térmico, né? Violento, e a imagem que aparece nossa é tão ruim, que é como se a gente estivesse assim, vamos supor, de 20 anos e olhando no espelho, e estava aquele decrépito de 80 anos lá, não é? E a gente fala assim, não, isso sou eu? Eu já pensei muito sobre a questão dos jovens, né? Que você anda na rua e vê as pessoas, né, e tal. Tem pessoas com 30 anos, 40 anos, 45, estão ali acabados, né? Acabados por levar uma vida terrível, né? Às vezes, muitas vezes, às vezes por força fora do controle deles, mas a maioria das vezes não, a maioria é do pecado mesmo, é de beber muito, é de estar qualquer coisa. Então a pessoa fica, então ao redor, os jovens podiam olhar, isso aí sou eu, essa senhora que está passando ali, ó, sou eu, né? Sou eu, se eu não mudar meu jeito, eu estou ali, ó. Podia, né? Podia fazer 2 mais 2 dá 4. É só tirar retrato e mostrar, né? Que 10 anos passados dava assim, agora está assim. Entendeu? Então esse tipo de coisa é tão lógico, tão óbvio, que todo mundo vê. Mas na hora que é para ele agir, para evitar de ser assim, ele não consegue. Entendeu? Então a revelação da luz, ela vai revelar Deus, mas ela vai revelar nós. E quando ela revela nós, é tão ruim, e coisa que é ruim a gente não gosta de pensar, principalmente quando é sobre a gente. Então a gente foge. A gente tapa os ouvidos, a gente procura fugir de qualquer jeito, entendeu? Então, esse é o grande dilema do homem, né? Mas é nessa hora que Deus retira o véu um pouquinho e nós vemos a nossa verdadeira situação. É nessa hora que nós temos um minuto de lucidez, né? Um segundo de lucidez onde você tem liberdade. Aí você tem liberdade de chegar à luz ou não chegar, sabe? Se você decidir chegar à luz, a próxima vez que a luz vier, vai ser muito mais fácil, porque você já tomou a primeira decisão, a segunda, terceira, quarta já ficam muito mais rápido. E também esses momentos de lucidez vão começar a acontecer com muito mais frequência, né? Quem corresponde à luz, ele se torna filho da luz, e a luz começa a vir não só de fora, mas até de dentro também, né? Então esses momentos de lucidez, eles começam a vir mais rápido, e você começa a se tornar filho da luz. E aí você não se assusta tanto com a sua imagem, porque você já assustou que chega, né? Aquele susto vai permanecer pelo resto da sua vida, né? Por toda a eternidade nós vamos estar assustados conosco mesmo, sabia? Por isso que a gente nunca mais vai pecar, porque o susto que a gente toma com a gente mesmo é tão grande que a gente nunca mais vai pecar, vacinado. Se não é nem igual Adão e Eva que podia pecar, mas não é mais inocente, né? É santo. Santo e inocente é bem diferente. Inocente é que nunca pecou. E santo é que já pecou e nunca mais vai pecar porque está queimado com o pecado, né? Então esse é o destino de Deus para nós, né? Então essa luz de Deus que vem pela palavra, parece que vem para todo homem que existe na face da terra, mas a correspondência de cada um é que vai determinar se ele vai amar essa luz, comprar essa luz, garimpar para essa luz, procurar ela de todo o coração, ou se ele vai tentar o mínimo possível para ver se ele consegue passar, né? Então essa atitude em relação à luz é que é determinante. Mas nós estudamos esse ponto de vista mais assim, do homem em si, do estado dele, da mente dele, né? A dificuldade dele. Agora nós vamos estudar do ponto de vista histórico, do ponto de vista do que é o Evangelho, né? Vamos imaginar que nós somos Deus e a gente tem uma criação terrível que tem que dar um jeito de salvar porque a gente ama eles, mas que são um povinho difícil, e como é que a gente vai fazer, entendeu? Então, do ponto de vista da história, do ponto de vista dos fatos, né, o Satanás pode fazer o que quiser, desde que seja possível, porque ele não é dono do possível, né? Deus é o dono do possível, né? Deus é que inventa o que é possível e o que não é possível. Deus é que estabelece as regras, Satanás não inventa. Entendeu? Satanás não inventa, ele não pode fazer nada, fabricar, ele tem que agir dentro do que foi estabelecido, do que Deus permitiu. Mas ele não tem nada de impedimento moral, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele já decidiu que ele ama a maldade mesmo, então ele vai trapacear e vai fazer qualquer coisa. Para ele não tem regra no jogo, né? Para ele não tem regra no jogo. Regra no jogo é ele passar os outros para trás, é isso, só. Deus e todo mundo, né? Então ele não tem regra, não tem nada de problema. Falar a verdade na hora que interessa, falar mentira na hora que interessa, misturar os dois, esse é o negócio dele.
Agora, Deus não. Deus determinou que ele vai agir de determinadas formas e ele não vai agir fora dessas formas, mesmo que ele seja prejudicado. Entendeu? Esse é o esquema de Deus. Ele poderia mudar as regras porque não tem ninguém maior que ele para impedir ele. Mas ele não vai mudar porque ele não gosta. Entendeu? É a natureza dele. Sabe? A mesma coisa, por exemplo, alguém fala assim, mas por que você não levanta 6 horas em vez de levantar 5 horas? Né? Ou por que você descasca a laranja picando ela em 4 em vez de fazer assim? Entendeu? Você poderia fazer dos dois, tocar a faca na mão, tocar a laranja, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Mas eu só gosto de picar ela em 4. Entendeu? Então isso sou eu. Se for picar de outro jeito é outra pessoa. Eu sou eu. Então Deus é assim, eu sou o que sou e não discute com ele porque ele faz do jeito que ele é, porque ele é assim. Agora não é porque ele não tem medo de fazer assim. Não é porque alguém vai chegar e falar, porque eu sou assim. Entendeu? Eu sou assim. Então ele só fala a verdade, não porque ele podia falar mentira, ele pode falar mentira, mas ele não quer falar mentira, ele não gosta de falar mentira, não tem ninguém que fala com ele. Você fala mentira, não tem medo de ninguém não. Mas ele não fala mentira nunca, porque é contra o seu jeito de ser, sua personalidade. Ele é essa pessoa e ele não gosta. Então ele vai vencer Satanás através de nós. Então ele já tomou muito prejuízo com isso, mas ele vai ficar firme nisso aí. Satanás já ganhou muitas paradas com ele, ele não tem problema. Ele perde numa boa, porque assim, eu vou ganhar, mas eu vou ganhar do meu jeito. Não vou ganhar de qualquer jeito, não. Vou ganhar do meu jeito. Eu vou ganhar seguindo a justiça, seguindo a retidão, seguindo a... né? Então, para entender isso, nós precisamos entender o seguinte, que há uma grande diferença entre as coisas internas e as coisas externas. Coisa interna, subjetiva, são as coisas que passam na sua mente. Por exemplo, você idealiza. Amanhã eu vou para São Paulo. Mas você não foi. E amanhã nem existiu ainda. Né? Mas você imaginou na sua mente que você vai para São Paulo. Você é incapaz de dizer os detalhes sobre isso. Você não vai saber a cor do ônibus, você não vai saber se o ônibus vai estar na hora, você não vai saber se vai ter trânsito, se vai estar cheio de água lá, né? Que não vai dar para passar, você não vai saber nada disso. Mas você sabe onde fica São Paulo, você sabe que tem ônibus, e você sabe que tem dinheiro para pagar o ônibus, e você sabe que seu plano é ir lá e fazer isso, e você já imaginou para que você vai e o que você vai fazer. Então dentro de você existe um plano subjetivo, né? Um projeto, um sonho, uma ideia, e põe o nome que você quiser, um pensamento, pode pôr qualquer nome que você quiser. Isso é uma prefigura de algo que vai existir, que vai materializar. Não sabemos, não temos controle dos fatores que podem afetar isso, mas nós temos, porque se eu não quiser ir para São Paulo, eu não vou, entendeu? Mas se eu estou planejando ir para São Paulo, então eu vou. Então eu tenho a opção de ficar em Montemor ou de ir para São Paulo, eu tenho essas opções. E na minha mente é o sonho que eu vou para São Paulo, eu faço o plano. Está entendendo o que eu estou falando? Então, entre eu fazer o plano e eu cumprir o plano, são duas realidades diferentes. Porque eu posso durante o dia falar que eu vou para São Paulo e falar que eu não vou para São Paulo umas 10 vezes. Mas eu não fui e nem deixei de ir ainda, porque amanhã não chegou ainda. Deu para entender aí? Todo mundo vive isso, né? Mas pensa, vai acompanhando, porque tem a ver com o Evangelho, conosco, que é um problema sério. Tem a questão do pensamento e tem a questão do fato. Sabe? Porque quando eu falo de ontem, eu já não tenho essa liberdade mais. Meu sobrinho esses dias falou assim. Ele falou assim, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o que ele falou. A prova que eu vou perder amanhã, eu vou repor segunda-feira passado. Ele trocou os dias, porque a prova que tinha perdido segunda-feira ele ia fazer amanhã. Mas ficou muito engraçado. A prova que eu vou perder amanhã, eu vou repor segunda. Falei, como é que você sabe que você já vai perder a prova? Então a gente não tem controle sobre o passado, a gente só pode fazer planos para o futuro. O passado não tem mais jeito, certo? Então eu fui para São Paulo ontem, mas eu não gostei dessa ideia. Ah não, esse negócio de ir para São Paulo não foi bom, eu quero ficar em Montemor ontem. Não é lícito, não é permitido mais. Por que não é permitido mais? Porque não é mais uma coisa interna, ele é um fato externo, histórico. A historicidade das coisas, eles são fatos, bons ou maus, mas não tem jeito de mudar. Tem jeito de mudar.
O que você está pretendendo fazer é uma coisa, agora o que você fez é outra coisa. Você pode mudar o que você pretende fazer, mas você não pode mudar o que você fez. Deu para acompanhar? Então existe uma certa obrigatoriedade, uma certa prisão em cima do passado. O passado, ele não pode ser mudado, ele aconteceu. Na verdade, ele aconteceu. Ah, mas não queria que fosse. Tudo bem que você não queria, mas aconteceu. Ah, mas eu tinha feito um plano de fazer isso, depois aconteceu outro negócio e aí eu não fiz. O plano seu estava bom, mas o fato seu não é bom. Entendeu? Eu queria servir a Deus da minha vida 100% para Ele, mas toda vez que ia dar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu, não deu. Você tinha boa intenção. Alguém disse, o inferno está cheio de boas intenções. A mente do homem é uma coisa que passa quantos pensamentos por dia. Não é verdade? Então, nós temos que aprender a separar e valorizar essas duas coisas. Porque aí você pode falar assim, você pode ir para um extremo ou para o outro. Você pode falar assim, então, o que a gente pensa não vale. Porque eu penso muita coisa boa, mas na hora de fazer eu não faço. E o que vale é o que faz. Mas eu imaginei tantas vezes de falar para meu filho que eu amo ele, de sair, fazer um passeio, fazer isso, mas eu nunca faço. Chega na hora, não dá. Mas eu tive vontade, eu amo mesmo, mas você não fez. Então o fato não aconteceu. Aí você fala assim, então não adianta ter pensamentos, ter planos. Tem que ter fatos. Mas como vai ter fatos se não tem planos? Não é verdade? Então nós temos que entender, atribuir para cada um desses mundos, o mundo interior e o mundo exterior, os seus devidos valores. Não pode, é proibido transferir os valores de um para o outro. E é o que acontece nos evangélicos e no evangelho de hoje. Fica falando um monte de baboseira, mas na hora que faz, não faz nada. E depois fica se atribuindo que é salvo, que não é ímpio igual aos outros, mas não está fazendo. Vai chegar no dia do juízo e ele vai falar assim, cadê? E não tem nada. Mas eu vi falar de amor e preguei amor na igreja. Mas eu não quero saber. Quero saber os que estavam próximos de você, se sentiram o seu amor. Se teve algum fato, algum fruto, algum ato, alguma coisa. Não adianta saber o que você pensa. Se o que você pensa não saiu daquela mesa, como é que chama a mesa de engenheiro, onde ele trabalha e faz a planta? Prancheta. Não saiu da prancheta, ficou só na prancheta. Fez uma planta, jogou fora. Fez outra, jogou fora. Fez outra, jogou fora. Não adianta, então não vai olhar as plantas que você fez e jogou fora. Ele vai olhar a casa que foi feita para ver se ela é boa ou má. Agora, quem vai fazer casa sem planta? Não tem jeito. Então, os planos, os sonhos, os pensamentos, as intenções, a palavra, as aulas são importantes. Não pode jogar fora. Tem gente que fala assim, eu só quero prática. Só quer prática, mas de onde vem a prática? A prática vem da palavra. Não existe palavra que não vem. Assim, não existe prática que não vem da palavra, de alguma palavra. O que acontece é que muitas pessoas têm uma palavra e outra prática. Aí é o problema. É a mesma coisa do pedreiro ter lá, né, a planta toda guardadinha lá e fazer a casa segundo a cabeça dele, né? Ele tem a planta, mas não faz a casa segundo a planta, ele também não resolve, né? Estão acompanhando, gente? Porque precisa acompanhar isso aí. Se você não entender o natural, como eu vou falar de coisas espirituais? Podemos passar por coisas espirituais? Se você peca, pecado é o quê? É real alvo. Mas o que é nesses dois mundos? Alguém pode ser condenado porque ele tinha vontade de roubar? Porque ele fez plano de roubar? Ele só pode ser condenado se roubar. Fatos. Tem que ter fatos. Se não tiver fatos, quem pode jogar a primeira pedra? 1000 vezes vai passar na cabeça fazer toda coisa horrível que você não fez. Entendeu? Então o negócio de passar na cabeça de ter a planta lá e rasgar a planta e jogar fora, ninguém pode pegar você por isso, né? Agora, fatos, você fez. Pronto, pegou ele. No flagra, fez. Mas eu não queria fazer.
1000 vezes, eu queria fazer outra coisa, eu fiz o que eu não queria fazer, e aí? Mas fez. E aí não tem esse negócio. Aí eu roubei, mas não queria roubar. Você roubou, meu. Ninguém pergunta se você queria, se não queria. Ele pergunta se você roubou. Roubou, meu, tá no aço. Tá 3 pontinhos. Tem hora que a gente fica até com dó, cara. Porque a gente sabe que a gente não é tão melhor que eles, nada, né? Como que pode, né? O cara... Outro dia você estava mostrando no Cidade Alerta. Tá vendo lá, né? O cara roubando as camisas. Roubando as camisetas do pessoal saindo do jogo. Em plena vista. E o policial pegou o cara e começou a chorar. Mostrar ele nos 2 momentos. Ele roubando e depois ele chorando. Porque ia levar, né? Estava na frente e tal. Então você fica pensando assim, puxa vida, só roubou a camiseta, coitado, né? Mas depois você pensa do outro cara que estava roubando a luz do dia na frente do negócio. Você fala, mas que absurdo. Mas você fica pensando assim, às vezes a pessoa faz coisa terrível, mas ele arrependeu mesmo, até às vezes converte, até ele nunca mais vai fazer coisa igual, mas ele vai para pena de morte, vai para cadeia, vai para coisa assim. Você fala assim, meu Deus, o cara está arrependido, mas não tem jeito, ele fez, meu. Ele fez. Vocês estão conseguindo começar a entender qual é o problema do pecado? O problema do pecado é sério. O problema do pecado é sério. Não adianta você falar assim, não, mas ele não tinha essa intenção, foi a criação dele, foi essas coisas assim. Não adianta você falar, ele fez, meu, não tem jeito. Tem consequências. Porque às vezes ele fala assim, não, mas ele como é que fala assim, ele não tinha as chances, as oportunidades de outros. Entendeu? É verdade. Mas e a pessoa que tirou a vida dele? Ela precisava pagar o pato? Não é verdade? Então a injustiça, os atos de injustiça, eles têm consequências, eles são históricos. Eles são históricos e eles não têm jeito de mudar. Tem jeito de mudar antes de fazer, depois que fez não tem jeito não. Fez. O ato foi praticado. Então pensar é pecado como se estivesse sofrendo, mas só que você não vai sofrer as consequências daquele pecado. Ele não foi produzido na atitude ainda, né? É que pensamento não é pecado, ele é o que leva ao pecado. Se você pensar bastante, você vai pecar infalivelmente. Deus não precisa condenar você pelo pensamento. Porque toda pessoa que pensa vai praticar. Entendeu? Você não pode controlar o que você pensa. Não é pecado isso. O pecado é você começar a nutrir aquela coisa, alimentar ela, e o que vai acontecer? Ação. Então você tem que separar entre o pensamento e a ação. A ação é quando pega. Entendeu? Então os fatos históricos é o que conta para Deus. É o pecado que leva à morte. Não morre se você só pensou e nunca fez nada, mas você não consegue. Isso é verdade. A verdade é essa. Não existe essa pessoa na face da terra que conseguiu só pensar e não fazer. Isso aí não tem jeito. O pecado, uma vez concebido, dá a luz, né? Ele não tem jeito. A cobiça, uma vez que ela gera o pecado. Entendeu? Mas juridicamente falando, no dia do juízo, o que Deus vai julgar? O que vai passar lá? O que você fez? O que você fez? Ele não pode condenar a pessoa pelo que ele pensa, ele tem que condenar pelo que ele fez. Tem que ter uma diferença entre os projetos e a casa que é construída. Entendeu? Eu posso ter pensado muita coisa ruim na minha vida, mas não chegou a ser praticado. Tá? Não chegou a ser praticado. Então Deus, isso é lá de lixo, isso é rascunho, isso não vale nada. Agora a ação, e na verdade não é nem só ação, porque uma casa gasta muitas ações. Então, na verdade, só um minutinho, sua vida vai fazer uma casa, gente. A sua vida está fazendo uma casa já. A sua vida está escrevendo uma história. É uma carta para todo mundo ler. Entendeu? Então, não tem jeito de você não ser pego. Entendeu? Não tem jeito de você não ser pego. Porque você fala assim, eu não vou fazer nada. Porque aí eu não... Você não fazendo nada, você está construindo uma casa de omissão, né?
que vai mostrar o tanto que você é egoísta e não tem amor e não serviu ninguém para nada, e vai te condenar do mesmo jeito, entendeu? Então não tem jeito. Se você não fizer nada, o relógio faz para você, né? Ele faz para você. Você está vivendo, você está perto das pessoas, e o seu repertório, o seu currículo mostra que você é um egoísta, né? Que construiu uma vida que não beneficiou ninguém, que não teve amor, e vai ser condenado, entendeu? Então não tem escapatória. Na verdade não tem escapatória. Mas não é só o que vem na minha cabeça, que às vezes a gente usa como exemplo para falar que o exemplo é certo, que o homem é mau. A gente fala de passar os nossos pensamentos, né? Quem é que pode se dar o luxo de deixar alguém ver o seu pensamento durante 24 horas? Então, se a gente for olhar pelo que faz, mas aí você falou também, né, que ninguém consegue pensar e não praticar. Porque o princípio do pecado, então, não é o pensamento. O pensamento não é o pecado em si. Ele é o projeto do pecado. Nutrir o pensamento é o princípio de pecado. Exatamente. Né? Porque senão, a gente não pode ser condenado, então, como maus só pelos nossos pensamentos. Não. Né? Você disse que ninguém vai conseguir deixar de pensar. Não. Né? Mas a gente pensa justamente porque a gente já é mal intrinsecamente dentro de nós, né? Já tá aí. A gente fica pensando, gente, eu vejo que a dificuldade nossa é essa. A gente fica pensando que, pega meu dia, teve algumas coisas boas que eu fiz e umas coisas más, né? Mas Deus não vê assim. Ele vê a fonte. Até as coisas boas são más também, porque estão construindo uma casa para ficar enfeitada, para encobrir uma maldade, entendeu? Então, o pecado para Deus é uma vida que errou o alvo. É uma vida que está construindo alvos que não são os de Deus. Ele não me planejou para isso. Eu estou indo em outro rumo e ele está indo naquele rumo. Entendeu? Tudo que não vem do amor é pecado. Tudo que não vem da fé é pecado. Entendeu? Então, não é essas coisas ruins. Eu escolhendo essas coisas. Não, isso é pecado. Se eu pensei isso é pecado. Não, isso não é o problema. O problema é muito mais profundo. Na verdade, o problema é muito mais profundo. É onde que está o seu coração e o que está dentro do seu coração e que casa que você está edificando com a sua vida. Esse é o problema, assim, mais sério, né? Então, por isso que ele fala que vai abrir os livros, porque os livros vão mostrar tudo que você fez na sua vida. Ele não vai precisar de ficar falando assim, deixa eu ver, você tem uma cara boazinha, vou deixar você passar. Ele não pode fazer de cara boazinha, cara ruimzinha. Tem a vida, está ali, os atos, eles mostram. Presta bem atenção, gente. Nenhum herói é herói porque deu um estalo de herói nele. Deu um repente de herói nele, assim. Vou ser herói. Não é assim. Não é assim. Para você ser herói, a decisão gasta 2 segundos, talvez. 2 segundos. Conta um caso de um cara anônimo que estava afogando na água pessoal de uma tragédia de avião, e estavam socorrendo as pessoas, e estava afundando e não dava tempo, e tinha que ir um de cada vez, e ele ajudou todo mundo, e ele mesmo morreu. Ninguém sabe o nome do cara, ninguém sabe nada sobre o cara. Mas isso é ação, isso não é papo. Ele pode nem ser crente, mas tem mais amor que muito crente, porque deu a vida dele para deixar outros. Na hora do vamos ver, na hora que não tem ninguém assistindo, na hora que não tem nome, não tem telão, não tem nada. Está entendendo o que eu estou falando? É isso. São essas coisas que Jesus valoriza. Então, e como que a pessoa consegue fazer isso, meu? Como que consegue fazer isso? O projeto disso tem que estar anos em maturação na sua vida, senão na hora do vamos ver você não vai fazer não. Entendeu? Você não consegue dar o lugar para o outro num repente de bondade. Você faz isso porque a luz estava brilhando no seu coração, você estava amando a luz e comprando a luz. E na hora do vamos ver, você tinha luz para onde recorrer. Entendeu? Isso é conhecer a Deus. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ação. Mas para ter ação, tem que ter planta. Tem que ter palavra. Tem que ter correção interior grande. Para na hora do vamos ver, aparecer essas coisas. Não é verdade? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, a planta, o plano, a ideia, ela é muito importante. Ela é muito importante. E na verdade ela é determinante. Ela vai determinar que tipo de casa você vai construir. Mas enquanto não agir, ele não entra em ação.
Ele não tem força. Deus, porque pensa bem, se Deus quisesse desenvolver o amor, se Ele pudesse desenvolver o amor de outra forma, Ele teria feito isso, porque Ele não gosta de ver ninguém sofrendo. Então Ele podia inventar essa história toda da criação na cabeça dele. Ele podia sonhar com a criação, Ele podia inventar um telão para ele e o Filho e o Espírito Santo ficar assistindo lá no céu, né? E ele fala assim, olha lá o tanto de gente, olha lá o pecado deles, aí eu vou morrer por eles, aí vai lá você e morre por eles, aí eles vão rejeitar, e depois você vai levantar a igreja, olha, tudo na tela. Ele podia fazer isso, e ninguém sofria, e era tudo de mentirinha, e ficava lá. Estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque se ele tinha essa ideia, e a ideia é dele, e a ideia está na cabeça dele, só que esse não funciona. Tem que ter gente, tem que ter tempo, tem que ter espaço, tem que ter dor, tem que ter sofrimento, tem que ter escolha, tem que ter esse mundo, tem que ter o Criador e tem que ter a criatura aqui. A coisa tem que sair de dentro e ficar para fora e perder o controle, de certa forma. Deus tem que perder o controle, Ele tem que entregar o controle, tem que permitir que haja uma independência dele, tem que permitir que coisa aconteça que Ele não quer que aconteça. Ele tem que permitir. Ah, não queria, olha, ela vai fazer uma coisa errada. E fez. E não poder fazer nada. Teoricamente ele podia, né? Teoricamente ele vai lá, pega umas cordinhas, põe todo mundo, na hora que o cara vai pecar, ele puxa ele para fora. Né? Mas ele ia ficar fazendo o quê? Perdia o propósito. Então ele acha ruim, ele acha terrível, mas ele não pode. Então quando ele criou o mundo visível, o mundo dos fatos, o mundo da história, ele estava abrindo mão de um controle, porque abrindo mão do controle, ele estava permitindo que surgisse o amor de fato, de verdade, que pudesse voltar para ele espontaneamente, mas também podia aprontar um monte de coisa também, espontaneamente também, entendeu? Então ele estava estabelecendo uma regra, e essa regra ele vai obedecer. Então quando a pessoa peca, gente, agora vamos para o pecado. Quando você peca, aquele pecado, ele existe e ele não pode desexistir. Ele não pode desexistir. Você não pode fazer com o pecado assim, ó, né? Você cometeu o pecado, depois você vai lá assim, não devia ter feito isso. Pronto, não fiz. Concorda comigo? Não existe isso. Você fez. Então como é que tem que acontecer com o pecado? O pecado está aqui, ó, fez o pecado, tá? Fez. Então esse é um fato. É um fato negativo, péssimo, terrível. Prejudicou quem fez, prejudicou quem recebeu, prejudicou tudo. Então o que tem que ser feito para que o que pode ser feito se esse aqui não pode ser apagado? Isso aí está aí, ó. Está na fita, entendeu? Está na fita. Como é que ele vai fazer com todos os pecados na vida? Ele é um Deus santo. Vai deixar o pessoal ir tudo no céu com essas coisas na fita? Como é que pode? Tem jeito? Ele não está sendo injusto porque fez. O diabo chega, Deus fez, é meu. Ele fez, ele é meu. Tudo que faz é meu. Ele fez, ele é meu. Me dá uma opção aí, porque você está fazendo o papel de Deus, você tem que fazer o que você vai fazer com isso aí. Você não quer que a pessoa seja do diabo, você não quer que ela perca, mas o que você pode fazer? Porque ele fez, e é fato. É errado. Por mais que ele arrepende, a coisa está lá ainda. Ele fez. O arrependimento talvez adiantaria se ele ainda não tivesse feito. Ele fazia, eu vou fazer e depois ele arrepende e não faz. Aí sim, aí adianta. Mas ele fez, gente. Por mais que ele é bom agora, por mais que ele nunca mais quer fazer, mas aquela coisa está lá. 1 João 9, 1 João 9. O que é? Não, mas eu estou querendo dizer, isso aí tudo que vocês estão falando é o resultado que a gente pode fazer. Mas não resolve nada, a não ser que Deus faça alguma outra coisa. Deus faria? Como? Pagar a dívida pelo devedor. Tem que ter outro fato, tá? Fato tem que ter outro fato. Não adianta pensar, tem que ter fato. Isso aqui teve, dia, mês, ano, lugar,
testemunhas, hora, minuto, vai por aí afora. Gente que fez. É o júri, né? É o fórum lá. É isso aí. Advogado de defesa, promotor e os prova do crime, né? A prova do crime. Ele fez. Esse fato não pode ser apagado, mas ele pode ser anulado. Como que é anulado? Anulado o efeito dele, tá? Anulado o efeito dele. Ele existe, mas tem um outro fato que também existe, tá? Então o outro fato que vem depois é o positivo. E quem fez matemática sabe muito bem, né? Menos 1 mais 1. Não! Aí vocês estão enrolados. Se for menos 1 mais 1 dá menos 1, você está no pecado ainda, mesmo com o fato. Aí não tem problema. Menos 1 mais 1 dá quanto? 0. Eles dão 0 a 0. Ele não diz. Nós não estamos multiplicando, nós estamos somando. Você tem menos 1, você ganha mais 1, você fica zerado. Você está negativo lá, R$1, você depositou R$1, fica 0. Fica 0. Agora, fica 0. Fica 0, mas na sua história vai constar no extrato, um bom exemplo, vai constar no extrato o quê? Ele devia em tal data menos 1, e depois alguém chegou e teve misericórdia dele e pôs mais 1. Tá entendendo o que eu tô falando? O pecado, ele existe, gente. Senão Deus fica brincando conosco, ele não pode brincar. Aconteceu, fatos são fatos. Por isso que quando eu falo assim, amar a verdade. Gente, a verdade não é a verdade da Bíblia, não. A verdade é a verdade. A verdade é que eu estou aqui hoje à noite, neste lugar, nessa hora. Essa é a verdade. E a verdade é que ontem eu não estava aqui, neste lugar. Isso é verdade. Amar a verdade é amar essa verdade também. Amar a verdade de que tudo que eu faço, fiz mesmo, ou que eu não fiz, mas tem que saber. Essa é a verdade. A verdade é a verdade. Sabe? A verdade é algo que acontece, que tem dia, mês, ano, lugar, testemunha. Sabe? Ele é coisa que você não pode mexer, porque são fatos. Então esse outro fato aqui, ó. Esse outro fato aqui, esse aqui nós podemos pôr aqui, ó, pecado. E aqui a gente põe expiação. Só que, qual a condição que você acha que pode ter para expiação, para o pecado? Por exemplo, eu roubei, então eu tenho que ir para a cadeia por 1 ano. Para eu não ir para a cadeia por 1 ano, como é que pode acontecer? Hã? Não, mas isso aí está fora. Deus não aceita fiança. Deus não aceita fiança. Alguém cumpre a pena em meu lugar. Só que quem pode ser essa pessoa? Como é que é? Alguém que não roubou. Porque se ele roubou, ele tem que ir por conta dele, não por minha. Então, para ter expiação, é alguém que não deve, paga. Porque se ele deve, ele paga o dele. Mas se ele não deve e ele paga, então ele anulou o meu. Certo? Então isso aqui, ó, gente, isso aqui é coisa básica, sabe? Porque se não fosse essa verdade aqui, Jesus não precisava morrer na cruz, nada disso precisava ter acontecido. Mas se ele teve que morrer na cruz, mesmo por nós, num dia, uma hora, num mês, num ano, num lugar, é porque nem Deus podia apagar o pecado sem que houvesse alguém que não devesse e fosse lá e fizesse um outro fato que anulasse o efeito do fato anterior. Está entendendo? Um fato histórico que anula o outro fato histórico. Aí dá certo. Quando você fala do efeito das consequências do pecado, Isso. Deus pode tirar as consequências do pecado ou só anular o pecado? Não, ele não pode anular o pecado, ele só pode anular as consequências. O pecado está lá.
no extrato, pecou por toda a eternidade. Eu sou um pecador, mas eu estou salvo das consequências porque Jesus pagou por meu lugar. São consequências espirituais, né? Porque, tipo, tem, sei lá, A consequência material já teve a consequência, não tem como voltar atrás. Tem vezes que O sim. estrago já foi feito. Tem vezes que sim. no caso do pecado da Não tem regra. Quanto a isso, não tem regra. Tem vezes que Deus perdoa e tira até as consequências. Tem vezes que não. Com Davi, por exemplo, algumas coisas de Davi ele deixava passar, outras ele cobrou até o último centavo. O processo de cura, de restauração, pelo fato que aconteceu lá. Mas às vezes, por exemplo, a pessoa é curada mesmo assim, até dos efeitos. Não tem uma regra que fala que você precisa sofrer os efeitos. Jesus sofreu os efeitos por nós. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que sofrer doença porque eu castiguei muito meu corpo com bebida, agora eu tenho que ficar com um fígado que não presta o resto da vida. Não, Deus pode curar seu fígado. Você não merece nada. Você é um traste, mas Deus vai te curar assim mesmo. Entendeu? Então ele pega seu fígado e faz novinho, mas você fez tudo bom para aquele fígado, você tinha que colher aquele fruto. Entendeu? Tem gente que fica fúria da vida porque o outro que parece que merecia e ele não paga o que ele merece. Deus perdoa ele, libera ele. Não é verdade? Na vida não tem pessoas assim? Muitos casos. Mas não pode contestar o juízo, porque no caso quem determina é o juiz. Então não pode contestar. Davi, por exemplo, igual eu falei, teve coisa que ele realmente arcou com as consequências mesmo. Eu aprendi uma teoria meio furada, então. Ele ilustrou como se fosse uma tábua, cada pecado você pregava um prego. Lá, ele ficou ali 30, 40 pregos, do ato que a pessoa cometeu. Depois entrou a reconciliação. Cada coisa boa que ela fizesse, ela tirava um prego. O furo ficou. Tem a sua verdade, revela uma certa verdade. Não deixa de ser uma ilustração boa, válida. Mas ela não é universal. Toda regra tem exceção. E Deus é o grande fabricante de exceções. Então é um problema sério. Entendeu? Não deixa de ser regra, assim, uma lei da vida e da coisa. Não deixa de ser verdade. Mas não pode ser universal e não pode ser taxativo. Entendeu? Porque Deus é uma pessoa, é escândalo da particularidade. Ele faz coisas que ninguém gosta. O cara, olha, eu fico mordido de raiva com Deus, porque eu gosto de justiça. O cara chegou, trabalhou o dia inteiro, o outro ganhou a mesma coisa que o outro. Trabalha só uma hora. E ainda paga ele primeiro para passar raiva nos outros. Se fosse eu que quisesse fazer isso, eu pegava os do primeiro, pagava eles primeiro, depois eu já tinha ido embora, pagava o outro igual. Tudo bem. Ele não, pagou na frente dos outros mesmo tanto, só para ver os outros ficar com raiva. Mas ele falou pro outro assim, amigo, quanto que eu combinei com você? Tanto, foi tanto. Então, o outro eu quero dar tanto, é meu, eu posso dar para quem eu quiser. Mas ele fez de propósito na cara do outro pro outro assim, meu Deus. Entendeu? Então, o escândalo de particularidade é esse, que Deus faz coisa que você acha que é absurdo e ele faz porque ele é Deus. Mas que bate bem assim com a gente, não bate não. Sim. Porque ele não segue uma regrinha, né? Assim, Paulo, deixa eu só concluir uma coisa, senão minha mente vai entrar em parafuso. Justamente o que a Marcela falou, que eu ia falar em seguida. Sobre o pecado na mente. Se a nossa mente é bombardeada por pensamentos ruins, nós não podemos impedir. Não. Elas passam como flechas. Mas se a gente cultivar esse pensamento, já torna um pecado. Torna, mas o que vai provar que você está fazendo isso é o ato que você vai fazer. Mas o Cristo não falou? Ele tem uma passagem lá que ele fala que se a gente olhar para uma mulher e cobiçar, nós já adulteramos. Sim. Então é só o fato de olhar e cobiçar, não teve a prática. Mas você vai ter a prática. Se você fabricar, porque Deus, Ele é muito sábio, então você fica fazendo a planta, você vai construir, vai acontecer. Mas só que sabe qual é o perigo? Você vai fazer sem querer. Fica assistindo pornografia, fica fazendo essas coisas, fica alimentando a mente com essas coisas. Vai chegar uma hora que Deus tira a proteção e você vai cair, porque senão não tinha tanta gente caindo, viu, gente? Por que você acha que tanto pastor cai em pecado e destrói a igreja, destrói a vida dele, nunca mais levanta? Sabe por quê? Porque ficou anos e anos e anos alimentando, entendeu? Então, é claro, é pecado, ele diz que é pecado, mas então, ele não está dizendo que você vai ser condenado. Ele está querendo dizer, corta pela raiz, porque o negócio vai dar lá na frente. Não fica tentando cortar só as pontinhas, porque você não aguenta, meu amigo, né? Não aguenta, ninguém aguenta. Porque se você levar ao pé da letra, quem chamou de tolo vai para o inferno. Tanta gente chama de pessoa de ponto pior que isso, tonto, né? Então ele não está dizendo que é uma nova lei, que isso que vai condenar você, que você vai para o inferno por causa disso. Não, Jesus não está inventando nova lei. Está cansado de lei. Ele está dizendo o motivo que a lei não funciona é que você não tem um coração que te liberta dessas coisas.
Gente, tem alguém aqui que consegue controlar a sua mente para não fazer essas coisas? Tem alguém aqui que consegue controlar? Se a gente não conseguia nem controlar os atos antes, agora vai controlar a mente? Ninguém controla a mente não, meu. Então nós estamos todo mundo perdido. Então não é por causa disso que Jesus estava falando. Ele estava falando, a nova aliança, o reino de Deus tem potencial em você para você pensar outras coisas, querer outras coisas, e não vai ter nem espaço para esse tipo de coisa. Entendeu? Então, realmente deve criar em nós um desespero por saber que não tem, porque quando não tem é porque não é o reino de Deus, não. Não é o reino de Deus, não. Porque o reino de Deus não é eu que controlo a minha mente, mas eu estou cheio do Espírito Santo e não quero mais esse tipo de coisa. Entendeu? Então é um mistério que todos nós estamos procurando. Mas assim, eu não acho que adianta muito a gente ficar taxando de pecado. Isso é pecado, esse aqui não é. São atitudes, motivos que alimentam tudo isso, sabe? E vai crescendo tão rápido que a gente vai cortando, não consegue, né? A coisa vai assim. Peraí, vamos na ordem aí. Eu aprendi até com base em Miqueias 7:19, que fala assim: tornará a piedade de nós, sujeitarás nossas iniquidades, tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, com base nisso, a gente aprendeu que uma vez que nós nos arrependemos, Deus esquece o nosso pecado. E então seria anular, apagar? Daí eu acho que é um pouco computação. Por quê? Tem o fato. Mas na verdade não é esquecido. Não, mas se tem isso aqui, pode esquecer. O banco pode jogar fora aquele ali, porque não vai. Ele aconteceu, ele é um fato, ele está lá. Se perguntar, tá. Mas só que veio outro fato e pagou ele, para que eu vou guardando recibo? Ninguém guarda esse tipo de recibo, que fez e depois desfez e está no lado, você entendeu? Tá resolvido. Então, quando tem o fato que anula o outro, dá-se a possibilidade de até esquecer e não ficar lembrando. Para que ficar lembrando? Né? Agora, uma coisa que não acontece dentro desse contexto, talvez assim, não é pecados específicos, mas por toda a eternidade nós somos pecadores, salvos pela graça. Entendeu? Então isso nunca... São os fatos que teve, eles pelo menos dizem uma coisa: eu não presto e eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Isso é toda a eternidade, sabe? Para sempre. Entendeu? Então os pecados em si não, ele pode esquecer porque já foi pago, foi feito. Ele não, e mesmo que lembrasse, não ia ter mais dor, entendeu? Não tem mais dor, não tem mais, aquela memória não vai trazer nem mal, porque o outro já tirou o efeito dele, tirou a ardida dele, tirou a dor dele. Então, quando eu vou lembrar desse fato aqui, por exemplo, se o diabo vem me lembrar desse fato aqui, eu falo para ele: não, mas tem um fato maior, que o amor de Jesus, ele não devia, e ele foi lá e fez por mim. Então isso aqui, eu prefiro ficar pensando nisso do que nisso, porque isso é fato que veio depois desse aqui, entendeu? E esse fato aqui é maior do que isso aqui, entendendo? Então, assim, se isso aqui desaparecer totalmente, isso aqui fica sem graça. Para que ele morreu? Não tinha nada para morrer? Não, ele morreu porque tinha muita coisa para ele morrer, mas o que ele morreu é muito maior do que isso aqui. Consequentemente, toda vez que eu lembro do pecado, eu lembro de quem morreu por meu lugar. Então é muito maior isso do que o outro, entendeu? Então é só nesse sentido. Você ia falar? Não, referente àquele versículo lá, de quando o homem olha a mulher lá em desejo, como a religião adulterou. Então ele está falando, na verdade, de pensamento. Ele já está falando de alguma coisa que vai acontecer futuramente. Ele está falando que você está nutrindo, que a raiz do pecado que vai ser cometido depois já está presente em você. Já está presente. E é só dar corda que vai vir a luz. Então, cedo ou tarde. Seria um alerta, então, entendeu? para fazer. Seria um alerta, mas você não tem capacidade. Agora veja bem, se você comete, por exemplo, pornografia, é pecado? Ficar olhando, assistindo? É pecado, porque é o quê? É uma ação. Eu estou alimentando a minha mente, entendeu? Conscientemente é uma ação, já é uma ação. Ele não é a ação do adultério em si, mas já é a ação preparatória. Então ele é um pecado já, entendeu? Então existe essa questão, por exemplo, quando ele fala de olhar a mulher e tal e desejar, se é uma coisa que, como ele falou, passa pela mente, são essas coisas que passam, você não tem controle sobre isso. Agora você começa a nutrir, a alimentar, a gostar, a curtir, o que você está fazendo? Você está fazendo uma ação. Isso é uma ação. Isso é uma ação, já é o pecado. A questão é que ela não passa, que pode sobrevoar. Quantas horas por dia você está... o que você está fazendo com o seu tempo? O relógio. Todo lugar onde você está, todo minuto que você está fazendo, o que você está fazendo? Está escrevendo a história da sua vida, não é?
Então nem que você não vai lá e comete adultério, mas você gasta horas pensando nisso e alimentando isso já é ação, já é a casa sendo construída. São suas horas. Entendeu? Então é mais ou menos nesse... entendeu? Entender nesse sentido de como você está investindo, né, seu tempo, sua energia, seu amor, seus pensamentos. A ação não é só o meio material, o meio da ação mesmo assim. Não, O meio psicológico. não é só não. Mas como Deus quer que as coisas fiquem bem claras, se a pessoa começa a fazer isso, fica esperto, que Ele vai permitir que venha a luz. Deus vai permitir. Ele põe a pessoa e diz, você quer assim? Você está brincando comigo? Então, Gabriel, Miguel, tal, fora do cara, larga ele sozinho lá. Entendeu? Larga ele sozinho lá. Deixa ele cair a cara mesmo para ele ver. Eu sou isso? Você era isso muito antes. Você era faz tempo. Bom, nem lemos nada, hein? Lucas 24, vamos lá. Agora pensa comigo, como se você fosse um judeu, um discípulo daquela época, e você estava lendo o Velho Testamento, e você sempre achou, como eu também até teria dificuldade de achar diferente, que o Messias virá como filho de Davi, vai sentar no trono de Davi igual Davi, vai reinar sobre Israel e vai nos libertar dos romanos. Tá? Então você pensa nesses termos. Até quando eles perguntaram para Jesus, Jesus, quando entrar no teu reino, posso sentar à tua direita, à tua esquerda? Ele falou assim, que reino que nada, vou fundar uma igreja. Ele não falou isso não. Ele falou, não, você pode pagar o preço? Podemos. Vocês vão pagar, mas quem vai sentar meu pai que até temia. Ele nunca falou com eles, vocês são bobo, não vai ter reino não. Então ele deu de entender para ele. Aí quando ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, e em Atos, eles chegaram para ele e falaram assim, mestre, agora que a gente entendeu, o senhor morreu e ressuscitou, mas agora vai se instalar o reino? Ele falou, não é agora não é para você saber o tempo, as épocas, agora vocês vão anunciar, tal, e Deus vai dirigir o tempo, né? Então, primeiro eles não sabiam que Jesus ia morrer, e muito menos eles sabiam o que a morte dele significava. O que a morte dele significava, para que ele morreu, e qual o resultado dessa morte. E eu diria assim, hoje, será que nós entendemos por que Jesus morreu? Porque ele morreu para tornar o evangelho uma realidade. Evangelho profético. Sem Jesus morrer, não tem evangelho. Por que não tem evangelho? Por causa disso aqui, ó. É tão simples quanto isso aqui. Você fez, você deve, você vai pagar. Você está no aço mesmo. Agora, ele veio e ele morreu, ele pagou por você. Consequentemente, é boas novas. Não é verdade? É boas novas. Mas para ser boas novas, você realmente tem que crer nisso aqui. Porque se você não achar que você está em pecado, não é boas novas não. E Jesus morreu em vão. Entendeu? Então, Jesus tinha que morrer de verdade, literalmente, derramar o sangue dele, para que o evangelho fosse possível. Certo? Não tem evangelho sem a morte de Cristo. Agora, como que eles entenderam isso? Vamos ler essas passagens agora. Como é que eles entenderam esse negócio? Porque eles estavam pensando num rei. Depois ele morreu. Ficaram totalmente desanimados. Aí ele ressuscitou. Oba, agora sim. E ele falou, agora não. Mas então o que é? Agora vai pregar o evangelho. Mas o quê? Entendeu? Então, qual é o evangelho? O que é o evangelho? O que é esse negócio que a morte de Cristo liberou, que antes não podia liberar? Por exemplo, aqui, ó. Antes dele morrer, não tinha evangelho, não. Aqui, ó. Aqui não tem evangelho. Aqui já passa a ter evangelho. Tá? Aqui não tem, porque aqui só tem o pecado e ele não tinha morrido ainda. Então vamos ler aqui, ele está explicando para eles, em Lucas 24, logo depois. Lucas 24, versículo 44 diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós vamos continuar lendo aqui, mas nós vamos colocar um outro diagrama aqui, ó. Esse vai ser um diagrama doido. Quentinho, que nunca fiz e que nós vamos fazer junto hoje. E vamos ver o que vai sair, porque vai ser um negócio.
Onde começou o Evangelho? Você já sabe isso aí, né? Onde começou o Evangelho? Não. Mais para trás. Não, mais para trás. Hã? Hã? Na mente de Deus. Tem que ir para trás. Quando que o Cordeiro morreu, gente? Quando que o Cordeiro morreu? Antes da fundação do mundo. Já estava programado. O plano já estava lá. O plano já estava lá. Então, tudo começa na mente de Deus, né? E aqui você pode pôr o que você quiser, tá? Você pode pôr plano, pensamento, projeto, sonho, propósito, sabe? Usa a sua imaginação e inventa um monte de palavras, né? Ideia, né? Gente, toda vez que eu penso nisso aqui, eu acho maravilhoso. Eu não consigo nem quase ir para frente. Tanto que eu penso que Deus é maravilhoso de ter pensado num negócio desse, né? Ele pensou, ele projetou. Eu falo que amanhã eu vou para São Paulo. Ele fala que vai salvar a humanidade pelo filho dele. Olha que coisa, que plano, que projeto, tá? Depois que ele pensou, o que ele fez? Que tem uma outra coisa que nós estamos até agora mexendo com fato e, né, o mundo interior e exterior, né, o dentro e fora, né? Mas depois que ele pensa, o que você faz depois que você pensa? Não, antes de colocar em prática, tem uma fase intermediária. Hã? Faz a planta, mas no caso, ele fala, palavra, tá? Então, da mente de Deus passa para a palavra, que eu acho que seria todas as coisas que vocês falaram aí, porque para Deus a palavra é a planta, né? É as informações, é as ordens, né? Porque vamos supor assim, se fosse só Deus e Jesus e o Espírito Santo, em toda a eternidade, ele não precisa nem falar. Não precisa nem falar, porque é dentro dele, né? Só se ele for falar com ele mesmo, né? E a gente acha sempre que a pessoa que fala com ele mesmo é meio louco, né? Então, quando ele nos fez, aí tem Deus lá e nós aqui. Aí tem o Criador e a criatura. Então tem o quê? Ele pensa. Mas eu sei o que ele pensa, eu sou o outro. Ele é um e eu sou o outro. Como que o outro vai saber o que o um pensa? O um tem que falar. Ele tem que se expressar, ele tem que comunicar. A palavra tem que vir. O que vem na palavra? O que ele pensa. O que ele pensa vem na palavra. E como é que essa palavra veio? Pelos que acabou de falar aí? Pelos profetas, na lei de Moisés, os profetas e nos Salmos. É o Velho Testamento todinho, né? Aí, Jesus fala aqui então, nós vamos construindo isso aqui aos poucos, né? Mas isso aqui é o início, ó. Aqui estava dentro de Deus e aqui saiu de Deus, tá? A palavra. Só que, gente, a palavra não é suficiente. Vocês estão entendendo? A palavra não é suficiente. Porque a palavra ainda é interno. Não é interno de Deus, porque agora saiu de Deus para nós. E ficou interno em nós. E aí nós captamos o que Deus está pensando, não é? Agora os dois estão pensando a mesma coisa. Deus originou, Ele falou, e agora eu estou pensando o que Ele pensa, certo? Então comunicou. Então nós podemos ter certeza, isso aqui é o grande milagre, viu, gente? Que o Velho Testamento é uma preciosidade, porque representa fielmente o pensamento de Deus. Já pensou? O pensamento de Deus está no Velho Testamento. Deus eterno, Criador dos céus e da terra, pensou e depois Ele falou. E agora nós temos uma palavra que representa o que Ele pensou. Eu não sou Deus, eu não tenho a mente de Deus, mas eu posso compreender o plano de Deus porque Ele expressou, Ele falou pela palavra, está na Bíblia, né? Aí quando Jesus veio, Ele está dizendo aqui, ó, são estas as palavras que eu vos falei. Tá vendo? Jesus falou palavras que não eram escritas também, Ele falou oralmente, estando ainda convosco. Quando que Ele falou essas palavras? Ele estava andando nas ruas da Galileia com eles, dormindo à noite, né? Falando e tal, andando pelo caminho. São essas palavras que eu falava com vocês. Não tinha gravador, não tinha nada escrito, Ele não mudou de voz para falar, Ele falava normalmente. Mas as palavras Ele estava falando eram as mesmas palavras que Deus já tinha falado, mas Ele estava
traduzindo para a linguagem daquela época, certo? Estava traduzindo para a terminologia deles. E eles não tinham entendido. Não tinham entendido. Agora, se você for sublinhar alguma coisa, sublinha essa frase aí, ó. Quais as palavras que eu vos falei estando ainda convosco? Quais as palavras? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Gente, se você puder sublinhar isso aí, isso é coisa maravilhosa, sabe? Coisa maravilhosa. Tem outra tradução? Vocês têm outra tradução que fala em outro jeito aí? Eu tenho. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Não, mas a frase que vem antes, o verbo. 44. É o 44. Por exemplo, aqui, ó. Não, é o 44. Por isso que eu lhes falei enquanto eu estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei. Era necessário, eu falei importante. Era necessário que se cumprisse o que estava escrito. Gente, tem muita coisa escrita sobre nós que é importante ou necessário que se cumpra. A igreja não está cumprindo o que está escrito. Mas está escrito e Deus vai ficar mentiroso se a igreja não cumprir. Está entendendo? Agora, para nós entendermos nós, primeiro a gente tem que entender Ele. Não é verdade? Porque se a gente não entender Ele, muito menos nós. Não tem nem jeito. Então, Ele fala, gente, foi essas as palavras que eu falei com vocês, mas vocês não entendiam. E acho que nessa hora também eles não entenderam. Eu acho que também não entenderam. Quando o Espírito Santo desceu, que eles entenderam. Mas falou assim, não, essas são as palavras que eu vos falei estando convosco. Que palavras que ele falou? Que palavras que ele falou? Eu tenho que morrer. Eu vim para perder, não para ganhar. Eu vim para ser uma derrota, não para ter uma vitória. Eu vim para todo mundo achar que eu não estou com nada. Eu vim para ir para baixo, não para cima. E eles não conseguiam entender isso. Eles não entenderam isso. Eu tenho que morrer. Na verdade, eles não conseguiam entender isso aqui, gente. Ele falou assim, eu tenho que fazer isso aqui. Eu vim para isso aqui. Ele veio pregando, curando, né? Falando, contando parábolas, brigando com os fariseus. Ele fez um monte de coisa. Mas o propósito da vida dele não era esse. O propósito da vida dele era ser batizado no sangue. Esse era o propósito. Pai, livra-me dessa hora. Mas para essa hora eu vim. Para essa hora. Ele veio para aquela hora, para fazer isso aqui, ó. E ele falou com eles muitas vezes, e eles não conseguiam entender isso. Não conseguiam entender. Será que nós também estamos entendendo o que Deus quer para nós? Será que nós estamos achando que Deus quer que a gente prega para muitas pessoas, converte muitas pessoas? Será que não é outra coisa que tem que fazer? Entendeu? O que é que tem que fazer? Porque nós não temos que inventar moda. Nós temos que entrar nesse projeto que vem da mente de Deus. Não é, irmãos? Amém. Não é a gente inventar projeto próprio, não. É a gente entrar na mente de Deus, porque Ele já fez o projeto e o seu nome deve estar lá naquela prancheta certinho. O que é que você tem que fazer? Não é verdade? Está escrito. Está escrito lá o que a gente tem que fazer. Ele planejou a gente. A gente está dentro do projeto de Deus. A gente estava dentro da mente de Deus antes da fundação do mundo. Então isso é uma coisa tremenda, né? Então Jesus vivia obcecado com uma coisa só. Eu vou morrer. Tanto é que quando Pedro falou com ele, tem dó de ti? Jesus falou, reza Satanás. Ele foi sem educação. Foi bravo com ele. Reza Satanás. Por quê? Porque ele falou assim, se eu brincar, eu não vou morrer. Eu tenho que juntar toda a força que eu tenho. Eu tenho que juntar toda a minha determinação. Eu não posso deixar os elogios de ninguém. Não posso deixar os murmúrios. Não posso morrer antes da hora também não. Para fugir dos fariseus na hora certa. Eu tenho que morrer na hora certa. Eu vou morrer na cruz. Ele falou assim, quando eu for levantar da terra, todos atrairei a mim. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia quem ia trair. Ele sabia tudo. E ele fugia deles. Eles pegavam pedras e coisas. Ele escapava. Ele sumia. Multiplicava os pães. Queria fazer ele rei. Ó, sumia. Entendeu? Ele vivia, e você pode observar no Evangelho de Lucas, de metade do Evangelho para frente, ele está indo para Jerusalém. Indo para Jerusalém. Indo para Jerusalém. Porque lá ele vai morrer. Ele vai para Jerusalém. Então, não tem jeito de enfatizar isso que chega. Se você ler a Bíblia bastante, pensando nisso que eu estou falando aqui,
vai começar a penetrar em seu espírito uma coisa diferente, sabe, gente? Palavras não resolvem, mas palavras são importantes. Lembra disso? Essa palavra não resolve, mas não joga fora a palavra. Eu já vi muitas pessoas falando assim, nossa, a gente não tem prática. Nunca vai ter prática sem palavra. Você tem que ter a palavra para ter prática. Agora, a palavra que não leva à prática, não resolve. O que ele falou? Importa que se cumpra em mim o que está escrito. Entendeu? Então, a morte de Cristo, faz de conta que isso aqui, ó, isso aqui é o cheque de Deus, tá? Isso aqui é um cheque, ó. Ele deu um cheque. Se Jesus não morresse, o cheque ficava sem fundo, tá? Ele fala, importa que eu ponha um fundo lá para que esse cheque vale. Se eu não for, meu pai vai ficar de mentiroso. Eu tenho que morrer literalmente. Olha, gente, não é brincadeira. E tem muita coisa que tem que acontecer em nossas vidas. Eu quero chegar em nós, mas depois, mas não vai chegar tão logo, porque a gente tem que entender Jesus primeiro, né? Mas tem muita coisa que já aconteceu, ou tem que acontecer em nossas vidas, que não é papo não, gente. É fatos. São coisas reais. Porque uma coisa é a palavra e outra coisa é a ação. E são as ações que validam a palavra, tá? A palavra é muito importante porque ela desenha o futuro. Mas se você não agir, aquele desenho vai para lá de lixo e não serve para nada. E aí no versículo 45, o que ele diz aqui? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E ponto final. É isso? Sua Bíblia tem algum ponto depois do terceiro dia aí? Não para. Só que para os discípulos, tenta entrar na mente dos discípulos, irmãos. Eu estou tentando que vocês entendam uma coisa aqui, que é uma coisa muito interessante. O Evangelho começou onde? Na mente de Deus. Depois ele falou pelos profetas. Mas o Evangelho se tornou Evangelho quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho? Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Na verdade é 3. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas por que é importante falar que ele é sepultado? Porque senão a gente pode falar que ele não morreu direito, não é? Então a Bíblia foi muito, muito claro sobre os fatos materiais, tá, gente? Você não tem jeito de enfatizar isso que chega, gente. Deus dá valor em o que? Testemunhas, lugar, dia, mês, ano. Né, Azaf? Que dia que você foi batizado? Faltou um outro 4. Tem dia, tem hora, não é? Tem dia, tem... Deus dá valor a essas coisas. Jesus morreu num dia, gente. E ele ficou sepultado, segundo a Bíblia, ou se for 3 dias, ou se foi no terceiro dia, mas foi pedaço de 3 dias pelo menos, certo? E tinha uma pedra muito grande lá, e tinha muita gente que viu ele lá, e tinha soldados romanos lá, e depois quando ele ressuscitou, eles foram lá e viram os paninhos dobradinhos lá. E fala desses paninhos dobrados, e fala que não viram ele, e fala que ele apareceu, e que viram as marcas nas mãos e nos pés, entendeu? Então é muito... forte as evidências, a ênfase nas evidências. E tinha uma pedra lá, e a pedra foi tirada. E a pedra não foi tirada para Jesus sair, não, porque ele passava por pedra tranquilo, assim. A pedra foi tirada para o pessoal entrar e ver os paninhos, que o corpo dele não estava lá, entendeu? Tinha que realmente ter provas substanciais, materiais. Só uma curiosidade, quando fala que estava dobrado ou era? Dobrado. Do que estava debaixo da cabeça e dos pés, né? No lugar certinho. Então, sem minha nem vírgula não tem, porque tem um i. Mas a vírgula não é inspirada. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas.
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro ponto do Evangelho é a mensagem. E a mensagem é o quê? Que Jesus morreu e ressuscitou. A mensagem é baseada em fatos. Esses fatos são baseados numa outra mensagem que foi dada pelos profetas, que veio da mente de Deus. Certo? Então nós temos aqui, nós temos a mente de Deus, o plano, nós temos a palavra, o Velho Testamento, os profetas, nós temos o fato central, que é a morte e ressurreição. E nós temos logo em seguida o quê? A consequência disso, que eles não sabiam, porque eles pensavam que ele veio para ser rei. Ele falou assim: lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse. Estão percebendo? Qual o próximo passo que nós vamos pôr aqui então? Nós vamos pôr palavra de novo, não vamos? Nós vamos pôr palavra de novo. O que é essa palavra? É o Evangelho. Quem é que deu essa palavra aqui? Não, claro que Deus deu, mas através de quem? Os profetas. Quem deu essa palavra aqui? Não. Jesus não ficou na terra pregando o Evangelho, não. Os apóstolos. Se você pegar bem o português daqui, o que ele está dizendo aqui, Ele falou: são essas as palavras que eu falei quando ainda estava convosco, que Deus importava que se cumprisse em mim. Vamos ler assim, apontando para o quadro aqui, vamos ler? Jesus está falando para quem? Os discípulos. Então, vamos fazer de conta. Eu sou Jesus e vocês são os discípulos, tá? Vamos lá. Então, estava assim. Aí ele fala assim, são essas as palavras. Ele já fala meio bravo. Falei tanto... Falei igual o pai que fica bravo com o filho. Já falei com você 1000 vezes para escovar os dentes. Fazer, São essas as palavras que eu falei convosco, estando ainda convosco. Antes que eu morri, ressuscitei. Que importava que se cumprisse em mim o que foi dito pelos profetas, que o Cristo padecesse, ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados, em testemunho a todas as nações. Vocês são testemunhas desse fato. Vocês não estão falando teoria. Vocês também não ficaram igual os profetas, entrando em transe, tendo visão. Vocês viram com seus olhos, me viram na cruz e viram o sepulcro vazio. Vocês viram, depois vocês comeram comigo. Eu estou falando com vocês agora. O mundo não está vendo não, mas eu como com vocês e vocês estão vendo. Então vai lá e prega o que vocês viram. Que eu morri e ressuscitei. Você não precisa pedir uma revelação não, você viu. Você viu. E a consequência disso, lógica que não tem nem vírgula, e assim, alguns livros tem vírgula, mas não tem ponto, né? É que se eu morri e ressuscitei, vocês têm que pregar. Não é isso que ele falou? Se eu morri e ressuscitei, vocês têm que pregar. Mas por que eu tenho que pregar porque o Senhor morreu e ressuscitou? Que ligação tem esse negócio? O Senhor morre e ressuscita e eu tenho que pregar? Que lógica tem isso? Vocês estão entendendo a lógica dele aí? Tanto é que ele falou assim está escrito que o Cristo tinha que padecer e morrer e ressuscitar, e que em seu nome se pregasse arrependimento para todas as nações, para a remissão dos pecados. Vocês entenderam qual a lógica? Alguém pode me explicar qual a lógica disso aí? Porque você não pode simplesmente aceitar, está escrito na Bíblia, você tem que entender por que ele está falando isso. Porque eles foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu, de que ele cumpriu o que estava escrito. Mas que interesse tem para todas as nações esse negócio aí?
Para que tem que ficar falando para todo mundo isso aí? De que Deus disse era verdade, que ele cumpriu a verdade. Mas o que isso tem a ver com eles? Vai anular o pecado. Exatamente. Eles também precisam receber. Exatamente. Ele veio para anular o efeito do pecado. Ele veio para isso. Vocês concordam comigo que se ele morrer, ressuscitar e ninguém prega, que ele vai ficar do mesmo jeito? Tá pago, tá quitado, mas ninguém sabe. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não adianta. Então faz parte do Evangelho a pregação do Evangelho. Ele falou assim, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Para quê? Para que arrependimento? O que ele fala aí? Remissão de pecados. Agora, alguém que tinha falado arrependimento antes, agora o arrependimento vale. Sabe por quê? Porque sem arrependimento, isso aqui não vai entrar em ação. Mas sem isso aqui, arrependimento não funciona. Porque eu posso arrepender à vontade, mas eu vou continuar devendo do mesmo jeito. Entendeu? Mas como ele já fez e já pagou, agora eu posso pregar arrependimento para remissão de pecados. Porque eu posso dizer, o juízo de Deus está vindo, o Filho de Deus morreu, ressuscitou e ele vai voltar. Ele pagou a sua fatura, pode ficar tranquilo, mas toma cuidado, que ele está voltando e quem não aceitar o pagamento dele está no aço mesmo. Entendeu? Então essa mensagem aqui, vai produzir o quê? Essa mensagem aqui. Ele vai produzir arrependimento. Será que nós vamos pôr aqui esse arrependimento? Vamos ver aqui. Pode, arrependimento e perdão dos pecados. Mas eu acho que quase valia a pena pôr no próximo item, né? A gente vai pensando em cima disso aí. A palavra transmite o que Jesus fez. Eu não estava lá, eu não vi, mas quem viu falou, tá? Quem viu falou. Mesma coisa aqui. Eu não pensei, mas quem pensou falou. Depois do que ele falou, aconteceu. Depois quem viu acontecer, falou. E eu ouvi quem falou, mas eu não estava lá. Mas ele falou de uma coisa que aconteceu mesmo. Então mesma coisa de ter estado lá também. Porque eu acredito em quem falou. Entendeu? E se eu acredito em quem falou, e se quem falou a verdade, então a minha conta paga. Se a minha conta paga, eu posso começar a falar para os outros a mesma coisa que eles falaram, porque a minha conta foi paga. E aí eles também vão ouvir, e aí vai até os confins da terra. Nesse caso entra muita credibilidade. Né? Exatamente. Muita credibilidade. E Deus dá muito valor para a credibilidade. Se a pessoa não crê, porque ela não foi convencida dos fatos, Deus honra essa pessoa. Ela não é falsa, ela quer a verdade. Ela fala assim, eu gostaria que fosse verdade, mas não consigo crer. Então Deus fala assim, então vamos dar os fatos para você. Né? Vamos dar os fatos para você. Só que está faltando um ponto aqui. Você viu até o fim aqui? Ele fala assim, vós sois testemunho dessas coisas. E depois ele fala, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que Jesus falou com eles saíram pregando? Então, só o fato de ter visto com os olhos naturais não resolveu, não é verdade? Eles tinham autoridade de fatos, né? Eles tinham autoridade, assim, legal. Eles tinham visto. Então, eles podiam falar sem unção do Espírito Santo mesmo. Eles podiam falar, mas eu vi, eu estava lá. Não precisava de ter unção do Espírito, ele viu. Mas eles não tinham coragem, né? Depois que eles viram Jesus ressuscitar, eles estavam ainda medrosos, né? Estavam portas fechadas, estava ainda muito difícil, né? Eles tinham visto, eles eram testemunhas, mas eles não tinham poder, coragem, autoridade. E também, vamos acrescentar aí, eles não tinham total compreensão, né? Eu vi que Jesus ressuscitou, mas não caiu a ficha exatamente o que aconteceu com essa ressurreição dele, entendeu? Aí ele fala, eis que envio sobre vós o Espírito Santo. Então, para pregar essa palavra aqui, o Evangelho, eles precisavam de duas coisas. Primeiro,
eles precisavam ter visto, condições aqui, ó, eles precisavam ter visto e precisava do Espírito Santo. Essas duas coisas vai produzir a pregação do Evangelho. Visto traz a autoridade natural. O Espírito Santo traz a revelação, a compreensão e a coragem para pregar. Agora, nós vamos ler só mais uma passagem. É Atos 3. Atos 3, nós temos um fato. Qual o fato de Atos 3? Fala aí, Edivaldo. Atos 3, tem que saber Atos 3. Hã? Quem falou aí? Mas não, tem um fato que gera o discurso de Pedro. O que você falou? Coxo na porta do templo. Então, esquece desse outro fato aqui e tal. Agora nós temos um outro fato. Tinha um cego na porta do templo que todo mundo conhecia, porque estava lá todo dia. Cego não, coxo. Você já estava... É só para testar para ver se vocês estão acordados. Tem essa metade aqui não escandaliza não, só essa metade aqui. Isso não é verdade. Tinha um coxo na porta do templo que todo mundo conhecia, que pedia esmola desde que eles conheciam por gente. E de repente o cara está andando e pulando. Consequentemente, esse é um fato que não é passado, é presente, tá? É o dia, naquela hora. Aí juntou um monte de gente sobre esse fato. O que é que vai entender um negócio desse? Como é que vai entender? O que aconteceu com esse homem que fazia esse milagre? Nós matamos, agora está acontecendo de novo? Porque ele curava, quando Jesus estava vivo, curava toda hora, e tinha muito, agora mataram ele. E continua a ter cura. Cura tremenda. Aí, versículo 12, vamos ler aí, o discurso de Pedro aqui, ó. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, agora olha o discurso dele, é curto e grosso, tá? Isso aqui não tem nada de enfeite não, ele só vai mandar rapidamente a faca. Ele viu o pessoal juntando, e a coisa mais normal, se ele estivesse pensando igual eu ia fazer, mas é normal, que o cara estava e esse cara, o que aconteceu? E ele falou assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se nós fizéssemos alguma coisa? Caramba, você levantou um coxo, não vou olhar para você? Mas ele vem da lógica de cima. Então, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso? Agora ele vai acusar eles bravamente. Os caras foram lá só para ver por que o coxo levantou e ganharam uma coisa que eles não imaginavam que eles iam ganhar. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, é Ele mesmo, aquele mesmo, sabe? Qual Deus? Não é um novo Deus não, é aquele. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes, já entrou, evangelho de acusação. O cara é curado, ele vê eles e fala assim: é você mesmo. O Deus de nossos pais, o Deus que vocês adoram toda vez, vocês pegaram o filho dele e mataram ele. Já pensou? Acusando, apontando o dedo deles. Para o judeu isso é coisa... Gente, e para falar um negócio desse, o Pedro tinha que ter muita coragem, porque Jesus falou muito menos que isso e foi morto, imagina. Assim, ele entrando nisso, o Pedro estava, além de falar que Jesus era filho de Deus, que por causa disso Jesus morreu, de falar que ele era filho de Deus, e ainda falou que eles tinham matado ele. Quer dizer, ele estava pegando a honra deles e a honra de Deus também, porque como é que Deus pode deixar o filho dele morrer? Na mente deles isso era coisa que não entrava. Filho de Deus morreu e nós conseguimos matar ele, é uma coisa que não entra, né?
a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Olha, ele liberou Pilatos da culpa, ó. Ele falou assim, ó, Pilatos não é culpado não, ó. Pilatos não é culpado não. Porque Pilatos queria liberar ele, e vocês negaram. Então Pilatos não tem nada a ver com o papo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Você já pensou que coisa terrível? O cara que você mata é o Filho de Deus, e ele ressuscitou e vai pegar vocês. E ele está furioso. Ó, o Filho de Deus que fez o céu e a terra, que é o pai de vocês, de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus dele, vendou o filho dele, vocês mataram o filho dele, e agora o filho dele está vivo e vai estar voltando aí, ó. Vocês pegaram o negócio da história? Gente, se você pegar isso aí, você tem que arrepender rapidinho, não tem o que fazer. Porque aperta dos dois lados. Primeiro, porque eu matei o Filho de Deus. E segundo, porque o Filho de Deus vem para me pegar. Então não tem jeito. Entendeu? Eu matei ele, então eu sou culpado. Eu tenho uma coisa na minha... Tem sangue na minha mão, estou culpado. E ele ressuscitou e está vindo. Agora, quer saber se você ouviu a palavra dessa, você consegue ficar se arrepender? Você consegue? Porque primeiro você é um grande culpado. E segundo, ele está chegando para te pegar. Então, assim, isso aí cerca dos dois lados. Entendeu? Você pega o cara assim, ó. O evangelho assim é mais ou menos igual uma morsa. Pega dos dois lados e está você no meio. Né? Então você vai apertando de cá, depois você pega de cá, e aqui está o coitadinho aqui, ó. O passado é que você é um assassino. E não é de qualquer um, não. É do Filho de Deus. E o segundo que está vindo para juízo. E o presente, isso aqui é o futuro, né? E o presente tá o coitadinho aqui, ó. Eu ponho aqui, ó. O que é que resta para esse cara aqui, ó? O que resta para ele? Arrependimento, não tem mais nada, gente. Não tem recurso, tá? Se a palavra do evangelho for pregar direito, ele leva a pessoa a um ponto sem saída que ele não tem jeito para ele. Não tem jeito. E essas coisas são verdades. Só que essas verdades a gente não crê o suficiente para pregar com convicção suficiente. Mas o dia que você começar a crer e começar a pregar, sabe? Ou o cara te mata ou ele converte. Um ou outro. Você, não tem outro jeito. Ele vai ficar sem saída. Porque é uma morsa aqui, ó. Não tem jeito. E Pedro aqui, ó, versículo para versículo, ele vai mandando, ó. Vocês mataram o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Do que nós somos testemunhas. A gente sabe que você matou ele. Que nós vimos. É a consciência. E também nós vimos ele ressuscitar, e nós vimos ele vivo. E depois ele apertou mais ainda. Ele falou, você está duvidando? Está duvidando que eu estou falando? Eu vi Jesus ressuscitado. Mas você está duvidando? Olha para esse carinha aqui, ó. Esse coxinha aqui, ó. Olha para ele. Você acha que esse cara podia andar se o que eu estou falando não é verdade? Então ele tem um outro fato na frente deles para provar o fato que ele está falando. Entendeu? É o fato do coxo estar andando. Cada pulo que o coxo dava um gemido no povo. Entendeu? Porque eles sentiam o drama deles, né? Sentiam o drama deles. Pela fé em o nome de Jesus, e que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora ele vai aliviar a barra deles. Olha aí, ó. Ele vai dar uma aliviadinha aqui, ó. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Vocês estão vendo, gente? Isso aqui é outra passagem, tá? Isso aqui não é Lucas, isso aqui é Atos, tá? O que ele está falando aqui? Na pregação do evangelho dele? Presta atenção no evangelho, nós estamos do evangelho profético. O que ele está falando aqui?
a mesma coisa que nós acabamos de falar aqui. Ele falou assim: vocês mataram Cristo, vocês são assassinos, mas eu sei que vocês fizeram por ignorância, vocês não sabiam que era o Filho de Deus, e suas autoridades também. Eles eram as causas imediatas, históricas. Mas Deus, o que ele fala aqui, ó? Assim cumpriu o que dantes anunciou por boca de todos os seus profetas, que seu Cristo havia de padecer. Está dentro do plano de Deus, está dentro da mente de Deus, está dentro do que Deus planejou. O que vem agora? Quando fala que seu Cristo havia de padecer, o que vem sempre depois? Arrependei-vos. Estão percebendo a ligação, gente? O Evangelho, primeiro, é a morte de Cristo, tá? Primeiro. Esse é o primeiro fato do Evangelho, tá? E o segundo fato, incluído nisso aqui, você pode pôr morte, sepultamento e ressurreição, tá? Esse é o primeiro fato. O segundo fato, que ele tem que seguir, senão esse aqui fica sem valor, e se esse aqui acontecer sem esse também fica sem valor, os dois dependem um do outro, é o quê? Pregar arrependimento. Sabe? Lembra do exemplo do ônibus? Se o motorista liga as luzes lá na frente e você não ligar a sua luzinha, o que acontece? Você fica em trevas, né? Agora, se você fica apertando seu botãozinho e ele não ligou lá na frente, o que acontece? Você fica em trevas. Então, quando Jesus morreu, Deus ligou a luz. Mas alguém precisa ir avisar os passageiros, porque eles podem ligar a luz deles também. E arrependimento, entendeu? Então, ele falou assim: Deus sabia, vocês são assassinos, vocês mataram o Filho de Deus, ele ressuscitou, nós vimos, e esse cara que estava coxo, agora está curado, é prova disso que eu estou falando, que é verdade. Mas, eu sei que vocês fizeram por ignorância, Deus já tinha planejado, se Deus não tivesse planejado, vocês não iam conseguir matar ele nunca, né? Vocês iam tentar matar o autor da vida. Não é que mata o autor da vida, é o autor da vida, você mata o autor da vida, não tem jeito, né? Então ele falou assim: vocês mataram, mas Deus permitiu, porque Deus já tinha planejado, já tinha falado. Resumindo tudo, chega no 19, né? Você lembra do cirurgião, né? Que faz a limpeza lá no paciente, né? Passa álcool, deixa tudo limpinho, esterilizado, bonitinho. O que ele faz? Depois que eu morro, manda o bisturi, né? Arrependei-vos. Diante de aquele multidão, porque quem converteu foi 5 mil, né? Imagina, nem todo mundo converteu. Então, quantas pessoas tinha lá? Mas, será que converteu quase todo mundo? Não sei, porque não sei quantas pessoas podiam. 5 mil pessoas converteram naquele dia. Então, eles foram lá para ver um coxo. Ele não foi lá para ouvir o Evangelho. Mas ele saiu de lá convertido. A palavra, bum! Né? Porque ele viu o fato e depois ele ouviu a pregação. E a pregação explicou que aquele fato é devido a esse fato. Entendeu? Ele falou assim: ó, vocês estão olhando para nós? Eu tenho poder? Eu posso fazer alguma coisa? Gente, eu penso assim, está chegando o dia que nós vamos crer nisso aqui, não é? E se nós crermos nisso aí, nós vamos poder fazer essas coisas também. Curar o coxo, curar o cego, fazer essas coisas, não é? Porque não é a gente que faz, não é? Não é a gente que faz, a gente não faz nada. Quem que faz? O fato. E o fato já aconteceu. Se a gente crer nesse fato, o mesmo poder que veio de lá vem, continua fazendo. Continua fazendo. E se fizer, aí tem que vir essa pregação, não é? Porque hoje em dia às vezes tem muitas curas em muitos lugares hoje. Tem pessoas que têm fé e acontece, mas não prega o Evangelho apostólico. A conclusão do fato não é para você viver agora sem ser coxo mais. Agora é você entender que Jesus morreu, ressuscitou, curou o coxo por causa desse poder. Consequentemente é verdade, e você pode arrepender e Deus vai começar a atuar em sua vida, porque sua conta já foi paga, né? Foi totalmente quitada. Aí ele conta a história da igreja aqui para frente, vê aí, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sempre fala arrependimento e remissão de pecados, sempre. Então vamos fazer uma analogia aí, gente. Toda vez que fala a morte de Jesus, vai falar sobre arrependimento. E toda vez que falar sobre arrependimento, vai falar sobre perdão de pecados, tá? Isso aí é um trio que você pode pôr. Jesus morreu, e daí? Arrepende. E se arrepender? Perdoado. Isso aí. E vamos levar mais um passo depois disso. Perdoado, o que vem depois? Atos 2,
42. Não, é 2,38, não é? É 2,38. Pedro fala, eles falam assim, que faremos, irmãos? Arrependei-vos, pois, sede batizados, em nome de Jesus, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então você ouve o Evangelho, que é a pregação da morte e ressurreição de Jesus, você arrepende, você recebe perdão dos pecados, e você recebe o Espírito Santo. Isso é o Evangelho profético, o Evangelho apostólico. É a sequência. O que ele fala aqui? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Nessa passagem, então, ele está falando arrependimento, perdão de pecados, para que venha tempos de refrigério, que são o quê? Avivamentos, derramamento do Espírito Santo. E venha o quê? Restauração de todas as coisas, e Jesus volta, segunda vinda. Né? Então ele tem uma sequência geral. O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? Ele vai reinar como rei, que é o que eles estavam esperando desde aquela época. Entendeu? O alvo está certo, ele vai ser rei mesmo. Mas o caminho tem que ser dessa forma aí. Morte, arrependimento, perdão. Não. Tudo isso é salvação. Perdão, recebimento do Espírito Santo. A morte de Cristo nos leva a arrependimento. O arrependimento leva a perdão de pecados. E o perdão de pecados leva a receber o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo e você foi perdoado dos seus pecados, o que você pode fazer? Pregar o Evangelho igual você ouviu. Porque você prega o Evangelho porque você experimentou e você tem o Espírito Santo para te revelar e te dar coragem. Né? Os dois. Você tem os dois fatores aqui, ó, de novo. Ó. Você tem os dois fatores de novo. O que a samaritana falou? Esse homem falou para mim tudo o que eu tenho feito. Vem ver, vem ver. Depois eles falaram para ela, agora a gente não crê mais para a sua palavra, nós cremos porque nós mesmos vimos. Entendeu? Então, quando a pessoa, por exemplo, quem pode pregar o Evangelho? É alguém que viu, mas não precisa ter visto pelos olhos naturais, mas ele precisa ter experimentado. Se ele experimentou o perdão dos pecados, a vivificação de Deus na vida dele, e recebeu o Espírito Santo, ele tem as duas coisas, a experiência e o Espírito Santo. Ele pode pregar o Evangelho, está capacitado a pregar o Evangelho. Nós hoje somos fatos e fatos. Fatos em cima desses fatos. Fato gera fato. Lenda gera lenda. Conversa fiada gera conversa fiada. Teologia gera teologia. Mas fato gera fato. E o fato gera fato como? Através de palavra. Então a palavra é importante. Os pensamentos traduzidos na palavra são importantes. A teoria é importante. Mas só é importante porque ele expressa um fato e produz um fato. Né? Ele vem transmitindo um fato e ele produz um fato. Entendeu? É importante porque ele é a palavra é a ponte que liga um fato para o outro fato. Né? O fato pai para o fato filho. Ele vai nessa sequência. Nós vamos parar por aí e retomar semana que vem.